Oi, gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos a este veredito sobre Not Me Series, o BL tailandês de Off Gun, que acabou de acabar. E eu não aguento não fazer mais conteúdo sobre Not Me. Então eu quis fazer mais um vídeo, talvez um último, talvez não sei, nunca se sabe se eu invento mais alguma ideia pra fazer mais vídeos de Not Me. Mas eu tive essa ideia de fazer um veredito final, porque como vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz resenhas semanais de Not Me, foi a primeira vez que eu fiz aqui no canal resenha assim. E aí tem, tipo, 14 resenhas do que eu acho de Not Me, do que eu acho de cada episódio, com detalhes específicos, então... essa resenha aqui é mais pra falar no geral mesmo, porque eu acho também que quando você tem uma visão de um episódio é completamente diferente do que dá a sua visão da série completa. Então eu também queria proporcionar as minhas opiniões, né, pra vocês poderem ver se combina com a de vocês, o que vocês acham e tal. Esse vídeo não tem roteiro, então talvez ele pareça meio confuso, não sei, eu fiz só uns tópicos que eu quero comentar. Mas é a primeira vez que eu faço um vídeo assim de veredito de uma série. Not Me foram várias primeiras vezes aqui no canal. Então vamos vendo como eu vou falando o que acontece nesse vídeo aqui. Se você não assistiu Not Me, você entrou nesse vídeo achando que eu ia falar, tipo... se vale a pena, se não vale, assim como eu faço com as minhas outras resenhas, tipo, com e sem spoiler, não é o caso desse vídeo. Esse vídeo vai ser 100% com spoilers, então se você quer um vídeo de, será que vale a pena ver Not Me? Eu tenho um vídeo aqui no canal de motivos pra vocês assistirem Not Me, vou deixar o link no card na descrição, que daí esse vídeo vale mais a pena. Se você tá assistindo, tá no processo de assistir Not Me, assista junto com as minhas resenhas semanais, tipo, assiste o episódio 1 e a minha resenha 1, aí 2, o 2, e vai indo também. Recomendo pra caramba, que eu acho que é um jeito divertido de assistir, de ter alguém pra ver as opiniões junto. E se você assistiu já Not Me, esse vídeo é o vídeo pra você, porque eu vou falar as coisas que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que poderia ter sido melhor, o que eu acho que foi marcante, etc. Então, deixem o like que me ajuda pra caramba, né? Tenho que pedir, faz parte, sempre me ajuda muito quando vocês deixam um like, quando vocês deixam comentários também. E também se inscrevam e ativem o sininho para notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Vai que dá a louca em mim e eu faço mais vídeos sobre Not Me, não é mesmo? Eu não duvido de nada. Porque o BL já é um dos meus BLs favoritos, então nunca se sabe. Bom, e primeiro, assim, antes de mais nada, como eu tava dizendo, Not Me foi, tipo, algumas primeiras vezes aqui no canal, então essa primeira vez de veredito. Acho que foi a primeira vez que eu falei motivos pra você assistir um BL exclusivo aqui no canal também, eu acho. Foi a primeira vez que eu fiz as resenhas semanais, né? E eu queria muito agradecer todo o apoio de vocês, a galera que acompanhou realmente semanalmente, tanto Not Me quanto os meus vídeos. Foi muito incrível. Eu acho que foi uma experiência meio um divisor de águas pro canal. Olha eu gaguejando e zero dicção. Mas aqui no meu canal eu sinto que tem alguns vídeos específicos que eles sempre se tornam um divisor de águas do meu conteúdo, né? De quando eu descubro coisas diferentes que eu posso fazer e trazer aqui no canal que eu vejo que dão certo, né? E com certeza essas resenhas semanais de Not Me foram o caso, porque vocês viram, depois de Not Me eu já comecei a fazer resenha semanal de Cutie Pie, e aí já pretendo fazer de Kim Porsche, que tá logo aí na porta, então... Semana que vem, se eu não me engano, já começa aqui em Porsche. E se vocês forem acompanhar, por favor, acompanhem aqui junto comigo, que vai ter resenha semanal pra gente comentar esse BL, que vai ser, eu acho, bem icônico. Mas enfim, eu gostaria muito, muito de agradecer todo mundo que tava aqui, que chegava assim, esperava ansiosamente o meu vídeo, chegava assim que eu postava, já comentava, e comentava o vídeo inteiro, o episódio inteiro, e a gente conversou pra caramba. Todo mundo que comentou também comigo lá na nossa comunidade do Discord, que eu vou deixar o link também na descrição se vocês quiserem entrar e fazer parte, que foi incrível, que todo domingo de manhã a gente assistia junto Not Me, porque acabava uma parte do episódio, a gente já tava lá comentando, e quando o episódio acabava a gente surtava no chat, era super divertido, então eu queria muito agradecer todo mundo do universo que fez essa experiência ser bem especial. As views das minhas resenhas foram incríveis, eu acho que eu nunca tinha tido um retorno tão rápido aqui no canal em vídeos assim, e tão constante, né, porque toda semana vocês me traziam de novo esse retorno e foi incrível, incrível, eu espero que a gente tenha isso também nas próximas resenhas semanais de outros BLs, porque foi muito especial, de verdade. Bom, mas passando essa fase aqui de agradecimentos, vamos começar a falar desse veredito final aí, o que eu achei, pensando na série como um todo, se eu gostei ou não de Not Me, óbvio que eu gostei, né, mas enfim, vamos pros pontos mais específicos. Pontos positivos da série, eu acho que é tudo que eu já disse nas 14 resenhas de cada um dos episódios, porque a série é muito bem feita, a gente
quem acompanhou mais, assim, os bastidores, sabe de toda a dificuldade que a equipe teve para trazer a série, né? Porque não tinha verba o suficiente, não teve um bom marketing também depois que a série começou a ir ao ar. Enfim, várias dificuldadezinhas, assim, de produção que eu acho que toda a equipe de Not Me soube driblar muito bem e trazer o melhor da série com o pouco que eles tinham. E pra falar de ponto positivo, é óbvio que eu tenho que falar da direção. Pra iniciar, assim, que a Peanut foi incrível. Eu já sabia que ela era uma profissional muito talentosa, mas foi a primeira vez que ela fez uma série e um BL, né? E é totalmente diferente do que você fazer filmes, etc. Ela tá mais acostumada a trazer esses filmes indie. E eu acho que ela trouxe muito essas cores, assim, dela, junto com o que era necessário pra trazer um bom BL e também pra agradar o fandom de Off Gun, né? Pra agradar as babies. Então ela fez um trabalho impecável com a direção dela. Eu achei que foi fenomenal em todos os pontos. E a equipe toda, né? A equipe de roteiristas foi muito boa, a direção de fotografia, de arte. Inclusive um detalhe que eu vi agora que a série acabou, né? Então agora eu posso contar pra vocês, porque eu tava prestando atenção pra ver se era isso mesmo, eu acho que sim. Que as cores, vocês sabem, né? Eu sempre falo das cores. Do Sean e do White, mas da série no geral, assim, no início elas eram bem escuras, podem reparar. Sempre tinha um tom de azul escuro muito forte, ou um verde escuro, assim, as cores bem fechadas, assim, cores frias. E aí, conforme o relacionamento do Sean com o White vai, né, se desenvolvendo e eles começam a ficar juntos, principalmente quando eles ficam juntos mesmo, então ali no episódio 7, 8, né, as cores dos dois começam a ficar mais claras, então a tela toda parece que fica muito mais clara, mais brilhante, e a gente começa a ver tons de amarelo, tons quentes, laranja e tal, que fica muito bonito, dá essa sensação quentinha do relacionamento dos dois. E aí, conforme no final as coisas vão dando ruim, vai voltando a ficar azul, e ela usa muito bem essa diferença entre as cores frias e quentes para cenas mais tensas e emocionantes, assim, em comparação com as cenas mais fofinhas dos casais, etc. Então, ai, gente, o uso de cores muito bom, toda edição muito boa, sério, Not Me é maravilhoso. Eu acho que existem BLs que fazem um trabalho, assim, do que eu vejo no geral. Tem alguns BLs, poucos também, que fazem um trabalho de cor e de direção de fotografia que eu acho melhores do que de Not Me. Então, apesar de Not Me ser um dos meus BLs favoritos e eu amar demais, eu também sei dizer que tem alguns que eu acho que fazem um trabalho melhor. Not Me foi incrível, não tô dizendo que não foi, mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Tem alguns trabalhos que são um pouco mais excepcionais nesses detalhes, assim, técnicos, mas Not Me foi incrível em todos os momentos. Se tem uma coisa que eu acho que Not Me se supera, talvez, comparado com outros BLs, é na trilha sonora, porque Not Me não tem uma trilha sonora original, né? Só tem 2 músicas originais, que é a música da Open e depois a música que o Off e o Gun lançaram juntos. Mas todo o resto do trabalho da trilha sonora é impecável e com músicas que já existem e que a Peanut, né, e toda a produção tiveram que correr atrás, né? E aí, lindíssimos. Inclusive, a Peanut, a diretora, fez uma thread no Twitter dela com todas as músicas de todos os episódios. Então, se vocês estiverem caçando alguma música específica, vai lá no Twitter dela. E ela postou junto com fanarts que o fandom fez. Foi a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, Peanut, a diretora de Not Me, a maior de todas, já é a queridinha do fandom de Off Gun, porque ela mimou a gente demais, foi muito maravilhosa. Outro ponto muito positivo que eu obviamente preciso citar, e que eu citei em todas as resenhas, mas que eu volto a citar mais uma vez, é o elenco de milhões, a atuação de todo mundo impecável, não só do Off e do Gun, que são os 2 personagens principais, do Gun, que faz o Black e o White, mas de todo mundo, até os personagens mais secundários, como a Nut, por exemplo, que aparece bem pouco, só pra falar ali dos temas políticos na faculdade ou nos protestos, mas mesmo a atuação dela é maravilhosa, entendeu? Então, todo mundo que aparece, que respira nessa série, tipo Taui, que aparece pouco também, mas o cara é muito bom, entendeu? O elenco inteiro muito bem escolhido e todo mundo arrasando demais, inclusive muitos atores mostrando que eles são muito melhores do que a gente imaginava. Então muita gente elogiou a atuação do Off e do First, porque a gente já tinha visto eles em outros projetos, mas a gente nunca tinha visto eles tão bons assim, tipo, mostrando tanto a técnica deles quanto aqui em Not Me. Então, mais pontos positivos, porque a série ainda trouxe o melhor assim da atuação dessas pessoas, então foi muito incrível. Mas de pontos positivos, eu posso ficar aqui, ó,
anos, eu posso fazer um vídeo de horas, eu posso ficar pra sempre elogiando todos os pontos positivos de Not Me. Mas se tem uma coisa que foi muito perguntada pra mim, é o que eu não gostei de Not Me, né? Porque eu acho que quando eu fiz as resenhas dos episódios específicos, apesar de eu dizer o que eu não gostava numa coisa ou outra, como no episódio ali, geralmente as coisas que a gente gosta se destacam muito mais, eu costumava só falar das coisas que eu gostava e as coisas que eu não gostava eu deixava um pouquinho de lado, né? Até porque também eu adoro passar um pano pra minha série favorita, acontece. Mas muita gente veio me perguntar o que eu não gostei na série, né? Então eu achei que esse vídeo aqui de veredito também seria uma boa oportunidade pra dividir com vocês as coisas que eu não vou dizer que eu não gostei, mas que eu acho que poderiam ter sido melhor feitas, melhor executadas em Not Me. Então, começando por um ponto que muita gente comentava nos meus vídeos que sentia falta de ser abordado e que eu admito que eu também senti falta, foram os pais dos gêmeos, né? Que eles aparecem, o pai, né, dos gêmeos aparece bastante no começo, a gente vê toda aquela história dele querer que o White trabalhe com ele, então ele leva ele lá pra conhecer os caras que trabalham junto com ele, pra fazer a prova e tal. Então a gente acaba vendo bastante o White indo visitar o pai. E a mãe dos gêmeos a gente só sabe de ouvir assim, e depois ela aparece em um episódio e foi isso, né? Sobre o pai dos gêmeos, acho que ele que me fez mais falta de aparecer mais depois ao longo da série. Porque a mãe dos gêmeos eu acho que foi um assunto muito pontual e que foi iniciado e encerrado naquela cena e que não me fez mais falta, sabe? Eu acho que não tinha necessidade. A gente tava naquela dúvida de tipo, tá, e aí, a mãe dos gêmeos? E aí quando ela apareceu, ela sanou a dúvida e é isso, não me fez falta ela aparecer mais, né? A gente já sabia que ela não tinha contato com o Black e aí depois ela conversar com o White, eles cortaram o contato também, que eles já nem tinham, né? Só que com o pai do White, eu acho que muita gente estranhou ele não ficar mais no pé do White, e eu também estranhei um pouco, porque eu entendo, e eu sempre falo isso, eu acho que a série não precisa ser didática, eu acho que a série não precisa mostrar exatamente o pai do White conversando com ele, por que ele não vai mais aparecer, tipo, eu não acho que a série tenha essa necessidade, ainda mais que a série, na minha opinião, é muito curta, né? Se eu for falar de outro ponto que eu não gosto tanto em Not Me, eu acho que os episódios poderiam ser muito maiores, né? Eu acho que poderia ser uma série de uns 16, talvez, episódios, colocar uns 2 a mais, e ter pelo menos uma hora e pouco cada episódio, que não é o caso, né? A série tem 14 episódios com uma média de 50 minutos, 45 minutos cada um, né? Mas enfim, acho que eu já me perdi um pouco no assunto. É isso que dá quando a gente não faz roteiro e só vai falando sobre. Mas enfim, sobre o pai dos gêmeos, né? Era o que eu tava falando, eu não sinto a necessidade da série explicar didaticamente o que aconteceu e por que ele não apareceu mais, mas eu também senti falta de ver um pouco mais, né? Eu fiquei muito curiosa de saber o que rolou com a vida do White pré-Black, sabe? Porque a gente viu algumas cenas, acho que só em 2 episódios, que a gente viu ele ali dando um jeito de manter as duas vidas, então ele se trocava no carro, ia fazer uma coisa, ia atrás de outra e tal. Mas a partir do momento em que ele descobre do privilégio dele, que ele descobre que o pai dele estava mexendo uns pauzinhos para ele ganhar lá a vaga de emprego, ele briga com o pai, e eu entendo que pro roteiro e pra série essa foi a ruptura. Então eu não tô nem criticando o fato do pai não aparecer mais, porque eu acho que faz sentido. Ali naquela cena, naquele episódio, rolou essa ruptura e eles não precisam mais aparecer porque o White basicamente cortou relação também com o pai dele, né? Mas eu acho que não seria tão fácil assim, entendeu? Eu acho que foi uma resolução fácil demais e que poderia ter sido mais explorada, mas como eu disse, né, se a série tivesse mais tempo, né, pro pouco tempo que teve, eu acho que dava pra ser melhor até, mas eles fizeram o que deu, assim. Enfim, não sei se vocês conseguiram entender, mas acho que foi esse meu ponto. Eu queria ter visto mais da resolução da vida do White antes dele só falar, beleza, vou viver aqui com a gangue, né. E outra coisa ainda sobre a vida do White, que eu senti falta no final, foi... Mas sobre o fim, assim, o final é aberto, né? Então, não é, de novo, não é uma crítica, é só uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. O White não pode viver de gangue, né? Tipo, esse é meu ponto. Beleza, ele resolveu pegar o lugar do Black, ele vai continuar na gangue, ele vai continuar a luta. Tá, e aí? Mas e emprego, e faculdade, e vida, sabe? Ele não vive de gangue. E aí ele tá sendo o quê? Sustentado pelo pai? Ele vai continuar sendo um riquinho privilegiado e aí ele vai viver a vida dele lutando contra o sistema, mas com o pai pagando as contas dele?
o que vai rolar, sabe? E aí ele não vai mais morar lá onde o Black morava, mas ele também duvido que ele vá lá morar na garagem do Gunpei junto com o Shan e consertando moto, né? Então o que vai rolar? Mas isso eu acho que faz parte do final aberto, inclusive. Acho que eu já vou adiantar um ponto aqui do roteiro que eu queria comentar com vocês, que é a diferença de um final aberto para pontas soltas, que eu percebi que muita gente criticou o final de Not Me, do tipo, ai, não, furos de roteiro, não resolveu o roteiro, deixou muitas pontas soltas. Eu acho que uma coisa é você ter furos de roteiro porque você não soube fechar aquelas pontas, porque o roteiro simplesmente não deu conta de fechar aquelas pontas. E outra coisa é você ter um final propositalmente aberto, que é o caso de Not Me. Eu já tinha falado aqui nas resenhas que a Peanut é a mestra dos finais abertos, mas eu acho que tudo que fica em aberto, inclusive isso aqui que eu tô reclamando que eu gostaria de ter visto mais, mas tudo isso que fica em aberto eu acho que é bem proposital e tudo que tinha necessidade de ser fechado foi fechado, entendeu? Tudo de mais importante de plot que foi aberto, pra mim foi bem fechado, mesmo deixando essas dúvidas pra tipo, o que rolou daqui pra frente, né? Mas enfim, e um último ponto que eu acho que Not Me poderia ter melhorado é o ritmo da série. Nos 2 primeiros episódios, eu lembro que muita gente reclamou que foi muito rápido, e aí eu discordo. Eu acho que foi muito legal, inclusive, o ritmo dos 2 primeiros episódios ter sido essa correria, porque eu acho que o ritmo da série, agora pro lado que eu não vou criticar, né? Mas o ritmo da série, ele acompanha o que o White tá sentindo e conhecendo das coisas. Então, os 2 primeiros episódios, o White simplesmente é jogado ali na gangue e ele tem que já ir numa missão pra botar fogo na casa do Tawin, entendeu? Então eu acho legal os 2 primeiros episódios serem corridos, porque a gente tá vendo tudo ali corrido pro White também, a gente tá sentindo tudo junto com ele. E a partir do episódio 3, 4, as coisas ficam um pouco mais leves e não fica mais tão corrido, né? Mas, enfim, essa não é a minha crítica ao ritmo da série é que eu acho que as coisas acontecem às vezes de um jeito muito maçante, porque elas não têm tempo de ser processadas. Não sei se vocês conseguem entender, mas eu vou dar o exemplo que eu acho que é o que mais me incomoda, acho que é o maior exemplo desse, pra mim, o que seria essa falha de ritmo de Not Me, que é tudo que o Graham traz das discussões políticas e sociais. Eu não sei vocês, mas eu senti que todas essas cenas, quando o Graham falava dos conceitos de monopólio, de privilégio, não só o Graham, né, mas tem outro personagem lá que traz também as coisas do privilégio e tal. Mas enfim, sempre que o Graham Anucci, as pessoas contavam pro White, explicavam pro White sobre esses termos, eu sempre sentia que era muito jogado, apesar de ser bem explicado, então era bem didático, mas era muito assim, ficava pesado, eu acho, enquanto você assistia, né? Porque o ponto era muito necessário essa explicação, todas as explicações políticas e sociais vindas do Graham e dos outros personagens eram sim extremamente necessárias, porque se você tá fazendo uma série de cunho político e social para um público leigo, você tem que explicar as coisas para esse público, né? Porque senão as pessoas não vão entender. Só que ao mesmo tempo não adianta você jogar todas as informações em tipo 10 minutos de episódio e deixar que as pessoas processem, porque vai ter gente que vai entender logo de cara, vai ter gente que na maioria das vezes era o meu caso, que eu tinha que pelo menos assistir mais uma vez para conseguir assimilar o que aconteceu, e vai ter gente que simplesmente não vai assimilar a informação que foi passada, entende? Então, eu acho que a série poderia ter tido um ritmo um pouco mais calmo para explicar e dar um tempo melhor pra gente processar essas informações todas dessas partes políticas, dessas partes específicas, esses termos específicos, né? O rule of law, rule by law. Então, eu sempre tinha que ficar... Eu tinha que pausar, ver de novo o episódio e falar, tá, beleza, entendi o conceito. E aí eu continuava assistindo, né? E aí eu vinha trazer pra vocês. Eu sempre tinha que dar uma pesquisada no assunto. O que talvez fosse o intuito da série, que a gente realmente fosse atrás de entender o assunto. Mas eu acho que, pensando no público de Not Me, precisaria ser o mais didático do que foi, entendeu? Eu já acho que foi, sim, muito didático, mas eu acho que talvez precisaria ser mais pensando no público que assiste a série. Enfim, e aí eu acho que isso é um ponto que talvez o roteiro poderia ter melhorado, né? Melhorado esse ritmo das coisas acontecendo. Também acho que, eu não sei explicar, mas enquanto eu assistia, eu sentia que todo o ritmo da série mesmo poderia ter sido um pouco melhor, né? O ritmo que as coisas iam acontecendo às vezes parecia muito maçante. Então,
Do nada os meninos estão numa missão, e aí a gente via a missão em tipo 15, 20 minutos, e aí os meninos estão se socando, não sei o quê, e aí depois calmaria de novo, sabe? Eu entendo que talvez isso tenha sido um ritmo proposital da série pra chocar a gente, mas eu ainda acho que pro tipo de público e pro que as pessoas talvez esperassem de Not Me, eu acho que foi um ritmo um pouco maçante, às vezes, de assistir. Eu gosto, então eu não me importo, mas eu entendo algumas pessoas assistirem e não gostarem por conta desse ritmo que parece estar sempre jogando informação na sua cara, entendeu? Parece que a cada 5 minutos em Not Me eles jogam uma informação mais pesada na sua cara e depois, beleza, momentos aqui de fanservice, aí depois pá na sua cara de novo, entendeu? Sem contar que talvez pudesse ter sido melhor dividido ao longo da série esses momentos de explicação política. Eu entendo que vem no começo pra gente poder entender o que vem depois, mas as partes políticas que eu sempre brincava, tipo, o momento de explicação política do dia, veio ali nos primeiros episódios e chegou a partir do momento, acho que, sei lá, do episódio 6, assim, que nunca mais veio. Aí veio só depois, no penúltimo episódio, eu acho, que o Graham falou não sei o que de Babilônia, que nem fez sentido nenhum, e aquela cena ficou esquisita. E aí nunca mais a gente teve um momento político, sabe? Então também talvez pudesse ter sido melhor dividido, porque os primeiros episódios pareciam muito iguais, né? Tem alguma resenha aí, não lembro de qual episódio, que eu comento isso. Que eu acho que os primeiros episódios são muito iguais. O ritmo que as coisas acontecem, a ordem que as coisas acontecem no roteiro sempre é muito igual. Então eu acho que se eu fosse, sei lá, se eu pudesse algum dia na minha vida ter uma conversa com a incrível Pinucci e falar o que eu acho que eu melhoraria em Not Me, acho que esse seria o ponto que eu mais frisaria, que eu acho que o ritmo do roteiro poderia ter sido um pouco melhor. Mas enfim, é tipo um detalhe mínimo. Tudo que vocês... Luni, o que você não gostou em Not Me são detalhes minúsculos perto de tudo incrível que eu gostei, entendeu? Então é só pra vocês saberem mesmo, porque muita gente veio me perguntar. Aí pra agregar aqui nesse veredito mais coisas que eu quero comentar sobre a série, e aí não só a série especificamente, mas o que eu vi de repercussão da série, enquanto eu assistia, eu ia muito atrás de ver o que as pessoas estavam pensando. Não só na minha bolha, mas assim, num geral. Então, eu vi o que o pessoal no Discord do Universo tava falando. Então, eu vi o que vocês falavam aqui nos comentários. Mas eu também ia atrás do Twitter, ia atrás de comentário em post de fansub, pra ver o que o pessoal tava achando dos episódios e o que a galera comentava. Não só a galera aqui no Brasil, mas a galera gringa no geral, assim. Então, coisas que eu vi que o público comentou e que eu queria trazer aqui pra vocês a minha opinião. Com isso eu quero trazer mais sobre expectativas que o público tinha em comparação com o que foi a série, né? Então, eu vi... Parecia que tinha dois lados da moeda de quem estava assistindo Not Me. Um dos lados era pessoas que entraram em contato com a temática e o conteúdo ali de Not Me só pela série, assim como eu, e que tinham um ponto de vista, tinham uma expectativa X, e o outro lado da moeda, que são as pessoas que leram a novel e que tinham, pelo que eu via, uma expectativa completamente avessa da série comparado com a gente que nunca leu a novel, comparada com as nossas opiniões, né? O que a gente esperava da série. E aí eu pude perceber que a galera que é muito apegada à novel teve as suas expectativas, assim, não atendidas, não correspondidas. Então a maioria das reclamações que eu via era de pessoas que leram a novel e que esperavam algo, né? E aí eu queria comentar sobre essa expectativa, porque eu acho que... Eu não entendo porque eu não leio novels de BL, então eu não tenho essa experiência de comparar uma novel com um BL, mas eu tenho a experiência de comparar livros com filmes, que era uma coisa que, principalmente na minha adolescência, eu fazia muito, eu era muito leitora, e aí eu sempre lia aquelas sagas que iam virar filme, e aí eu sempre tinha essa ideia do que eu queria que fosse o filme, né? Então eu entendo essa frustração de tipo, o filme, a série não foi o que o livro, ou no caso a novel, traziam, né? E aí eu queria falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa que eu acabei aprendendo com o tempo, não só talvez pela maturidade da idade, mas também por ter começado a estudar a área, né, começar a estudar audiovisual, que é quando você tem uma novel, um livro, e você vai transformar numa série, num filme, etc., isso é uma adaptação.
Eu acho que as pessoas esquecem esse ponto, né? De que você vai adaptar o que estava ali. Então, o filme e a série não tem que ser idênticos à novel e ao livro, etc. E às vezes é até bom que não seja, sabe? Às vezes é muito melhor quando não é. E eu entendo também quando às vezes você acha que estragou o que estava no livro, né? Mas eu acho que as pessoas têm que entender que isso faz parte da expectativa por você já ser fã do conteúdo, né? Então, eu não acho um argumento válido você dizer que a série, por exemplo, aqui no caso Not Me, não foi boa simplesmente porque ela não atendeu a sua expectativa de fã. Eu entendo reclamações virem se a série mudar muito a personalidade de um personagem principal, de um personagem que você gostava, ou se eles mudam a intenção das ações dos personagens, se eles mudam uma coisa muito assim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender que, como eu disse, é uma adaptação, nunca vai ser igual, né? E a Pinucci, a diretora aqui de Not Me, deixou bem claro que ela não seguiria a novel, então eu nem entendi a galera reclamando, sendo que a diretora já tinha deixado claro que ela não seguiria a risca a novel, né? E assim, claro, eu não li a novel, então eu nem sei, eu nem quis ir atrás de saber quais são as grandes diferenças entre a novel e a série. Não me interessa, sinceramente, porque eu vejo a série, eu acho que é uma série boa. E se a gente for criticar o que não é legal na série, vamos criticar pensando só na série, entendeu? Não trazendo essa expectativa de fã leitor de novel. E aí, junto com isso, eu quero levantar outro tópico sobre as críticas que eu vi por aí, que é, eu acho que tem pessoas que não têm maturidade para assistir Not Me. E tá tudo bem, porque às vezes você não tem idade pra isso, às vezes você não tem vivência pra isso. Inclusive, é um dos motivos que eu gosto muito de frisar sobre a classificação indicativa das séries, porque às vezes não é porque tem cena de sexo, porque tem cena de drogas, que eles estão fumando, etc. Mas às vezes você simplesmente não tem vivência pra ter maturidade para entender o que tá se passando ali na série. E aí a classificação indicativa se faz muito necessária. Que eu saiba, a classificação indicativa de Not Me na Tailândia é 15 anos, mas que aqui no Brasil acho que seria equivalente a 12, 13 anos. Mas eu acho que 15 anos é uma idade melhor. Por alguns motivos, né? Principalmente pelos temas que a série aborda. Então, a gente sabe que as questões políticas e sociais estão 100% intrínsecas ao roteiro de Not Me, ao motivo de Not Me, ao plot. Isso é, tipo, óbvio, não dá pra contestar. Que a série é sobre política e sobre lutas sociais, lutas de classe, sobre minorias, etc. Então a gente vê luta de proletariado, a gente vê as minorias, por exemplo, LGBT, a minoria de pessoas com deficiência auditiva. E isso é a série. A série é isso. E eu acho que tem pessoas que simplesmente não têm maturidade para entender alguns desses tópicos. E eu não vou nem dizer às vezes tanto por idade, porque às vezes tem uma pessoa de 14 que consegue entender muito melhor do que uma de 30. Então, maturidade também não é apenas idade, maturidade é muito da sua história, da sua vivência, do que você estudou, do que você acredita, etc. Mas, eu não sei, assim, eu vou me usar de exemplo agora e eu adoraria que vocês me dissessem aí nos comentários a idade de vocês e se vocês... como vocês veem essas questões Not Me, se vocês concordam comigo ou não. Me usando de exemplo, quando eu era mais nova, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, que eu sei que é a idade de muitos fãs de BL, quando eu tava nessa época, eu odiava política. Inclusive, eu acho que política, tanto aqui no Brasil, como lá na Tailândia, em muitos lugares, em muitos países em que o sistema político é mega corrupto, assim como Tailândia e Brasil, eu acho que política é sempre um assunto amo-odeio. Ou você adora falar de política, você adora entender sobre política, ou você simplesmente odeia e você quer passar longe, entendeu? E não só sobre política no geral, mas às vezes sobre políticos específicos, então ou você ama ou você odeia e nunca tem um meio termo pra tentar compreender as coisas. E aí, como eu tava dizendo, quando eu era mais nova, eu odiava política. Era aquela coisa tipo, não falo sobre... E isso vem muito do lugar de que eu não entendia. Então, por não entender, eu dizia que eu odiava. Porque eu simplesmente não queria falar sobre. Ai, não, esse assunto é um saco, não vou falar sobre. Talvez a galera que tem a minha idade, tipo, galera do final dos anos 90 se identifique, porque eu sei que eu tenho muitas amigas que eram assim também, de tipo, quando a gente tinha 12, 13, a gente, eu odeio política. E hoje em dia a gente se encontra e fala sobre política, né? E aí, pra mim, por sorte, Not Me veio num momento muito oportuno da minha vida, porque hoje em dia eu passei pro lado da moeda de que, tipo, eu gosto de falar sobre, eu gosto de entender e de aprender e de compreender mais sobre política, né? Mas eu acho, assim, vendo pela minha experiência pessoal, eu entendo que ainda deve ter muita gente nesse lado de eu odeio, e geralmente as pessoas estão do lado do eu odeio é porque elas não entendem, ou porque às vezes elas trazem
uma visão de outras pessoas na volta delas que faz com que elas odeiem esse assunto e que elas não consigam discutir esse assunto, etc, né, compreender, assim. E aí eu acho que isso pode se aplicar aqui das pessoas que estão assistindo Not Me. Então, eu vi muita gente, eu não sei vocês, mas eu vi muitos comentários do tipo: ai, essa série só fala de política, ai, que saco, essas coisas de luta social, não sei o quê, ai, a série podia ter mais romance e menos política. Eu vi muita gente falando isso. E aí, claro, eu não sei a idade dessas pessoas, mas geralmente eu acredito que sejam pessoas mais novas. Então, por isso que eu acho que vai muito da maturidade pra você gostar ou não de Not Me. Eu acho que Not Me é uma série com temática adulta 100% do tempo. É uma série com um elenco mais adulto, com uma produção que traz temas já mais adultos. Então, se você for pesquisar os filmes da Penucci, ela sempre traz temáticas bem adultas, temáticas mais de 18 na maioria dos filmes dela. Se você for olhar a idade média do elenco principal, a maior parte do elenco, na verdade, tem a minha idade. Tem muita gente de 97 no elenco. Mas acho que tirando as duas meninas, que é a Eugene e a Namor, e o Yok, né, tirando esses atores, todos os outros são bem mais velhos, principalmente o Off e o Gunn. Inclusive, como eu disse que Not Me veio numa época oportuna, assim, pra mim, eu acho que condiz, assim, com a minha fase da vida, eu acho que isso se aplica completamente ao Off e ao Gunn, porque eles já são mais velhos. O Off tem 31, o Gunn tem 27, 28, se eu não me engano. Então eu acho que uma série com um cunho mais adulto combina muito mais com eles do que uma série adolescente, né? E aí eu mesma me sinto nessa fase que acho que vocês percebem pelos meus comentários de BL que eu prefiro BLs com temas mais adultos do que um BL que se passe no ensino médio ou início de faculdade. E aí eu acho que isso, eu não sei, eu tô falando, eu não sei se vocês estão entendendo e me acompanhando aqui no meu ritmo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que é necessário você ter uma maturidade, uma experiência de vida, um conhecimento sobre a política e a sociedade pra você gostar de Not Me. Então eu vejo que muita gente não gostou, provavelmente porque não entende, porque não tem maturidade pra entender, ou porque não quer entender, não quer falar sobre política, não quer falar sobre a sociedade, não quer ver escancarado na cara os problemas da sociedade. Tem gente que é assim também, tem gente que simplesmente não gosta de assistir porque percebe ali coisas que a pessoa faz, né, coisas que a pessoa se identifica, tipo, todo o privilégio do white e você não perceber o seu privilégio, né? Enfim, não sei mais aonde eu quero chegar com essa conversa. Mas eu queria dizer isso, que eu adoraria que vocês me dissessem nos comentários, tipo, ai, tenho tantos anos e eu me identifico, porque eu acho que eu tenho maturidade pra entender, porque eu acho que eu não tenho maturidade pra entender. Ou, eu tenho tantos anos, mas eu percebo que as pessoas da minha idade têm ou não têm essa maturidade. Coloquem comentários assim, por favor, nesse vídeo, porque é uma coisa que me deixa muito curiosa. Eu realmente queria entender melhor sobre o que as pessoas estão achando de Not Me justamente por conta desse cunho político que a série traz. Mas enfim, né, voltando ao tema veredito aqui, eu dizendo minhas opiniões finais sobre Not Me, a última coisa que eu queria elogiar, exaltar e ainda tá nessa linha de pensamento é toda a temática de luta e de temas políticos e sociais que a série traz. Eu acho que não existe BL com esses temas e que é abordado dessa forma. E não é só a luta LGBT, isso que me agrada muito, né? Porque tem muitos BLs que poderiam trazer, mesmo que numa fala, em certos detalhes, essa luta LGBT da comunidade, que é necessária, principalmente num país como a Tailândia, num país como o Brasil também, por exemplo, mas que não acontece, né? E aí Not Me, além de trazer a luta LGBT, por exemplo, em toda a cena lá da bandeira, que é lindíssima, além disso, Not Me traz lutas de outros aspectos, né, que a gente deveria estar conversando sobre, que a gente deveria abordar, né? E aí, acho que esse é o ponto final aqui que eu gostaria de trazer pra vocês nesse veredito, que eu espero que vocês terminem Not Me e que vocês não deixem isso passar. Porque eu acho que Not Me levantou temas muito importantes e que a gente tem que levar pra vida e não só agora nesses meses enquanto a gente assiste Not Me. E aí quando acaba, você esquece toda a luta no seu país mesmo, sabe? Então eu gosto como Not Me instiga a gente a querer entender mais, a querer estudar mais sobre esses aspectos da nossa sociedade. E eu realmente espero que vocês não joguem fora todo esse esforço da diretora e do elenco e de todo mundo que trabalhou em Not Me.
de querer instigar na gente essa luta, né? De querer que a gente vá atrás de fazer as coisas. Não tô dizendo pra vocês darem uma de Black, White, Sean e tacar fogo na casa de político, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que a gente consegue fazer a nossa parte da nossa forma, né? Então, um ponto que eu até queria dividir aqui com vocês é que eu me senti muito orgulhosa de mim mesma trazendo essas resenhas aqui pro canal, porque eu acho que eu sempre instigava vocês a continuar pensando nesses aspectos que a série traz, né, nos aspectos políticos. Eu sempre buscava trazer certas comparações com o Brasil e o cenário que a gente tem no nosso país, para que vocês também pensassem sobre, para que vocês ficassem com isso na cabeça, fossem atrás de aprender, etc, né? E aí, como eu tava dizendo, eu me sinto orgulhosa de mim por ter feito isso, por ter levantado esses temas, e eu espero que vocês façam a mesma coisa do jeito de vocês. Então, eu espero que vocês, se vocês tiverem oportunidade de irem em manifestações, etc, vão, mas se vocês não quiserem, não se sentem à vontade, eu entendo que tem muita gente assim, ou que simplesmente não pode, não dá, ou na cidade que eu moro é muito pequena, etc, faça da sua forma, tipo, fale nas suas redes sociais. Ai, mas Luni, sei lá, minha família inteira me segue e eu não quero falar sobre isso pra não arranjar briga. Tudo bem, vai atrás de aprender, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. O conhecimento já é a nossa maior arma, sinceramente. Se a gente for atrás, a gente estudar, pesquisar, vai ouvir um podcast, vai ver um vídeo sobre, vai ler um livro sobre, eu acho que isso já muda muito a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Então, vou ser muito obrigada a falar sobre, a gente tá em ano de eleição, e aí eu tava vendo que só 10% dos jovens tiraram o título. Mano, vai tirar o título, entendeu? Vai colocar todo o conhecimento e todo esse engajamento que a série passou, vai botar isso em prática, vai estudar, vai votar e vai votar com consciência, sabendo o que você tá fazendo. E aí conversa com as pessoas à sua volta, com as suas amizades, entendeu? Faz com que elas também queiram se engajar sobre isso. Eu acho que é muito importante, principalmente num país como o Brasil, que a gente não pode dormir pra política. Eu sei que muitas vezes parece um tema chato. Eu já estive, como eu disse, desse lado da história de achar que é um tema chato, de não querer falar sobre, não querer pensar sobre, fazer qualquer coisa e dane-se. Mas eu acho que agora que eu tô aqui do lado de que eu já passei por isso e agora eu vejo a importância, eu gostaria que vocês também vissem a importância de tudo isso. Eu sei que não é tipo, é uma coisa que eu quero falar todos os dias, pesquisar todos os dias da minha vida. Não, óbvio que não. Assiste um BL fofinho, entendeu? Assiste um BL ruim, mas que tem pegação boa, entendeu? Faz essas besteiras também na vida, a gente faz, tá tudo bem, guilty pleasure, faz parte. Mas também, junto com isso, usa tudo que Not Me ensinou, entendeu? E vai atrás de fazer uma coisa boa, de estudar, de ajudar uma comunidade LGBT, de ajudar uma comunidade antirracista, de ajudar uma comunidade, não sei, de pessoas com deficiência auditiva. Vai fazer alguma coisa, entendeu? Eu espero que termine Not Me e que você não fique simplesmente sentado no seu sofá e comece o próximo BL e você esqueça tudo que Not Me tentou trazer pra vocês, entendeu? Eu acho que esse é o maior motivo pelo qual eu queria fazer esse vídeo aqui de veredito, pra terminar com essa... Não sei, não é uma bronca, não é uma lição de moral, não sei definir o que eu tô falando. Mas pra terminar com esse pensamento de tipo, não fiquem parados depois que Not Me acabar, entendeu? Continuem o legado da Pinute, continuem indo atrás das coisas. Vai assistir outras séries com cunho político, vai assistir outras séries que falam sobre coisas sociais, entendeu? Vai aprender, vai ampliar sua mente, vai... Eu acho que o público, pelo menos aqui, do meu canal e de BL, já tem uma cabeça mais aberta, entendeu? Então, vai abrir mais a sua cabeça, vai conhecer outras coisas, se tire desse lugar de privilégio que talvez você tenha. Talvez você não tenha, mas talvez você tenha, entendeu? Eu sei meus próprios privilégios, mas eu busco entender a vida das pessoas que não têm os meus privilégios. Vai aprender sobre pessoas trans, que passam por muita coisa e que geralmente a gente nem tem noção do que eles estão passando. Então, se você é uma pessoa branca como eu, vai aprender sobre a luta racista, sobre, né, a luta antirracismo. Vai aprender sobre as coisas, entendeu? Você que gosta de cultura asiática, vai aprender sobre fetichismo amarelo, vai aprender sobre outras coisas, entendeu? Não fica só ali no, vou ver o meu BLzinho, vou ver os menininhos fofinhos se beijando e não pensar nos outros aspectos, sabe? Lembrando que a própria Tailândia é um país que, tipo, nem tem legalizado o casamento homoafetivo, entendeu? Então, até lá eles deviam estar falando bastante como eu quero que a gente fale aqui, entendeu? Então, é isso. Não sei mais aonde eu tô indo com essa conversa, mas acho que vocês conseguiram entender o que eu gostaria de passar com esse vídeo, que eu espero que vocês continuem aí
com essas ideias que Natsumi passou pra gente. Só por favor, não entrem numa gangue e vão tacar fogo na casa de um político. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá bom? Vamos fazer as coisas com consciência. Porque na série deu certo, na vida real não daria, então... Enfim... Mas acho que é isso que eu queria falar sobre Natsumi. Não sei se vocês acham que faltou algum ponto, se vocês gostariam de saber minha opinião sobre alguma coisa que eu não disse, não sei. Me perguntem aí nos comentários, usem aí a caixa de comentários pra gente continuar conversando. Eu acho que eu falei de tudo, porque na resenha do episódio 14 eu comentei o que eu achei do final, né? Então agora nesse veredito eu só queria falar da série no geral. Falei do que eu gostei, do que eu não gostei, vocês sabem que eu amei tudo, vocês sabem que Off Gun respira e eu acho perfeito, então é isso. E ainda juntar o meu casal favorito numa série com toda a importância que Natsumi teve, né? Eu acho que Natsumi é um BL muito icônico, eu acho que se eles não ganharem todos os prêmios do mundo vai ser um absurdo, eu acho que... Inclusive, eu acho que a quantidade de views e de engajamento que Natsumi teve já é absurdo de tão pouco, podia ter muito mais. Tem BL muito pior, que tem muito mais engajamento, tanto no YouTube quanto na TV tailandesa, etc. Enfim, mas vocês sabem, Natsumi é perfeito, zero falhas, já é o meu BL favorito de todos os tempos. Vai ser difícil um BL superar, pelo menos pra mim, porque eu realmente gosto de toda essa temática. Mas enfim, ai gente, eu não quero parar de falar de Natsumi. Eu vou arranjar outros motivos pra trazer mais vídeos de Natsumi e a gente dá um jeito. Ou a gente pode continuar falando de Natsumi nas lives, inclusive tô fazendo live lá na roxinha, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ir lá conversar de Natsumi comigo. Eu tô sempre pronta pra falar sobre Natsumi, sobre Off Gun, etc. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, assim, de veredito de BL. Foi só eu falando mais do que eu achei no geral e coisas, mensagens que eu queria passar, mas espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, me contem nos comentários o que vocês acharam. Também não se esqueçam de deixar o like, que sempre me ajuda pra caramba. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações pra vocês não perderem as próximas resenhas semanais e vereditos. Quem sabe mais conteúdo de Natsumi ou de Off Gun, não sei. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!